Seja bem-vindo a este canal. Hoje vou apresentar a você como fazer validação de dados, que é um instrumento de pesquisa muito importante no Excel. E como exemplo, vamos fazer a aplicação da função SomaSys conjuntamente com a validação de dados. Aplicação essa que pode ser feita com muitas outras funções. Vai ser legal. Vamos ver? Agora eu lhe peço, inscreva-se neste canal e dê um like. Tenho muitas dicas para lhe mostrar. Aliás, aí embaixo, nas descrições deste vídeo, existem diversos links que levarão você para outros conteúdos muito bons. Vamos então para a tela do Excel. Bem, chegamos aqui na nossa tela do Excel e vamos agora aplicar o nosso conceito de validação de dados. O que é validação de dados? Na verdade, é uma ferramenta que o Excel disponibiliza para que o usuário possa dizer para o Excel que numa determinada célula ele só aceita determinados valores. Exemplo, eu vou fazer um exemplo nessa célula aqui ao lado. Eu vou aqui em validação de dados, clico aqui, vou aqui em validação de dados e vou dizer que nessa célula eu só quero, vou abrir aqui essa caixa de menu, eu só quero valores inteiros, números inteiros, que estejam entre, já está aqui entre, mas tem outras opções, que estejam entre o número 10 e o máximo, que é o número 20. E vou dar um OK. Significa dizer que qualquer número que eu colocar nessa célula que esteja fora desse intervalo, ele não vai aceitar. Se eu botar o número 40, por exemplo, ele não aceita, ele recusa. Se eu botar o número 15, como está dentro do intervalo, ele vai aceitar, ok? Vamos trazer então esse conceito de validação de dados para isto que nós queremos fazer aqui, ou seja, fazer o SomaSys dessa coluna dos valores vendidos, dessas marcas que estão aqui selecionadas, para esses anos que estão aqui também descritos. Por que essa validação? Porque nós podemos ter diversas outras linhas abaixo desta planilha, umas 200 linhas, com outras marcas de carro, com outros anos, etc. Mas para esse exemplo, eu vou validar apenas essas marcas e esses anos aqui. É só o SomaSys vai somar esses valores somente para essas marcas que foram validadas e para esses anos também. Então eu venho aqui em marca, já separei aqui uma célula para validar, não é, nessa célula somente essas marcas aqui. Venho aqui em dados, venho aqui em validação de dados e coloco, e venho aqui nessa caixa e coloco, seleciono lista, porque isso aqui é uma lista. Venho aqui em fonte, clico, né, para dizer onde eu vou tirar a fonte. Digo aqui OK, digo eu quero tirar a fonte. Venho aqui, vai ser nessa coluna B, e dou um OK. Ele então já lança aqui a validação de dados. Ou seja, nessa coluna só vai entrar então essas marcas aqui. Para ano eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho em dados, validação de dados, e vou dizer que quero uma lista, né, dessa coluna aqui, coluna de, primeiro eu tenho que clicar aqui dentro na fonte que eu quero, tenho que dizer para o Excel qual é a fonte de dados. É essa coluna aqui de B4 a B18 e dou um OK. Quando eu clicar aqui dentro, vai aparecer os anos dessa coluna, ok? Agora, tem uma coisa interessante, é o seguinte, vocês observem que o ano 2020 ficou repetido. E eu não queria ficar se repetido, como também não quero repetido marca de veículo. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui nessa coluna, né, seleciono a coluna B18, dou um Ctrl C, trago para aqui, né, dou um Enter e vou fazer a eliminação dos nomes repetidos. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em dados,
e venho aqui, ó, eliminação, remover duplicatas, Ele está me pedindo para confirmar se é a coluna L realmente, eu dou OK, e ele então já eliminou as duplicatas. Do mesmo jeito, eu vou fazer com a coluna ano. Eu vou pegar aqui a coluna ano, né, de B4 a B18, dou um Ctrl C, venho para aqui, dou um Enter e vou dizer para o Excel, eu quero remover essas duplicatas. Venho aqui em remover duplicatas, ele pede para confirmar, eu digo OK, e ele já eliminou as duplicatas. Agora eu venho aqui para essa coluna, ou para essa célula de marca, que está com as marcas repetidas, por exemplo, tem Honda e Honda aqui de novo, não é? E vou dizer para ela que a validação de dados vai ser apenas nessa coluna que está sem as duplicatas. Então, venho aqui em dados, validação de dados, vou dizer aqui na lista, vou dizer que a fonte agora não vai ser mais essa, e sim essa fonte aqui, e dou um Enter. A mesma coisa faço para ano. Venho aqui em dados, validação de dados, lista, vou apagar aqui, né? Vou dizer que a fonte agora vai ser essa daqui, e dou um OK, e aqui já me aparecem os anos sem nenhuma repetição, ok? Mas outra coisa importante é o seguinte, eu vou ficar com essas duas colunas aqui enfeiando o meu trabalho? Não, a gente faz o seguinte, nós copiamos, né? Nós damos um Ctrl X aqui, Ctrl X, observem, Ctrl X, não é Ctrl C. Por quê? Porque com o Ctrl X eu vou tirar essas duas colunas aí e vou colocar em outro local para elas não ficarem aparecendo. Já deu o Ctrl X, venho aqui numa outra planilhazinha ao lado, né? Já tenho algumas coisas aí escritas, eu não vou apagar agora, e vou transferir para aqui, Ctrl V. Então, elas aparecem aqui. Quando eu voltar para a coluna, para a nossa planilha original, aquelas duas colunas desapareceram. E eu vou continuar aqui com a validação de marca e com a validação de ano. Beleza? Pronto. Agora vamos construir a nossa fórmula soma cis, a nossa função. Vamos estar igual, soma cis, abro parênteses, soma cis, abro parênteses. E o que é que eu vou querer? Eu quero que o Excel calcule as vendas, some as vendas de todos os veículos dessas marcas aqui. Boto vírgula, ok? De todas essas marcas. E mais especificamente, não é? Essas marcas que estão validadas aqui nessa célula, marca. Então, clico aqui, ela aparece. Aqui é a validação, que é o J5. Boto vírgula e vou dizer também que quero uma condição, né? Que sejam dessas marcas e dos anos que estão aqui selecionados nessa coluna. É outra condição, ok? Ponho vírgula e esses anos, os anos que eu posso, como eu disse, eu posso ter outras linhas lá para baixo, mas eu só quero esses anos que estão validados aqui nessa célula ano. Tá aqui, eu vou dar fechar aqui o parênteses, né? E vou dar um Enter. Poxa, apareceu 0. Por quê? Porque eu ainda aqui não selecionei uma marca nem um ano. Vamos ver? Vou selecionar uma marca. Então, vamos colocar Honda. E o ano, vou botar o ano de 2020.
Aqui apareceu 1.044.000 Honda. 1.044.000, porque tem um Honda aqui com 180 e tem outro Honda, né, 2020 com 864.000. Se eu fizer essa soma aqui, vamos fazer ela separadamente. Por exemplo, que Honda 2020, eu vou colocar aqui mais, e o outro Honda 2020, que é esse aqui. Tem mais algum outro Honda 2020? Não tem esse, mas é 2017, não entra. Então vamos dar um Enter, foi igualzinho, valor igualzinho mesmo, ok? Bom, gente, eu tenho agora uma coisa interessante para dizer, é que, antes de mais nada, é importante informar que nessa função eu botei a marca Honda e botei o ano 2020, quer dizer, a coluna de ano. Entretanto, eu poderia colocar mais um outro critério, que seria, por exemplo, tipo de veículo. Então, ele iria calcular a soma de valores vendidos, por exemplo, da marca Honda, moto, que fosse moto, e do ano 2020, por exemplo. Então, ele só ia buscar a marca Honda, tipo moto, com o ano 2020. E como é que eu faço isso? Eu faria uma outra validação, uma célula validada. Abriria aqui nessa célula aqui, eu validaria, não é? Validaria essa coluna tipo de veículo. E aí na fórmula eu acrescentaria esse tipo de veículo. Ok? Bom, e uma outra coisa importante que eu quero dizer é o seguinte: essa é a última versão do Excel que eu estou trabalhando, do Office 365. Portanto, ele aceita aqui vírgula como separador lógico, né, como separador lógico de critérios, etc. Enquanto nas versões anteriores, o Excel aceita ponto e vírgula. Portanto, fique ligado, porque a sua versão pode ser ponto e vírgula e não vírgula. Beleza? Bem, chegamos ao final desta apresentação e espero que você tenha gostado do que viu. Portanto, se você se esqueceu de se inscrever nesse canal lá atrás, faça isto agora e dê um like. Se ficou alguma dúvida sobre este assunto, deixe seu comentário aí embaixo que eu responderei com muito prazer. Muito obrigado a você, agradeço a sua participação e nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço virtual, fui!